Olá, professor Josimar. Olá, colegas. Então, vamos falar um pouquinho sobre as contribuições do materialismo histórico dialético na formação crítica de professores, né? Então, sou Fabiano Rossi, aluno da formação pedagógica da turma 12. Então, vamos começar falando o que seria o materialismo histórico dialético, né? Então, o materialismo histórico ele foi um método que consistia no método de tentar interpretar a realidade a partir da base concreta da sociedade, a partir daquilo que era de fato real. Então ele foi desenvolvido pelos filósofos alemães Karl Marx e Engels durante o século XIX. Então, nesse método, por que materialismo histórico? Porque para tu interpretar a realidade, você precisa analisar o passado para poder ter essa noção, para poder entender mais profundamente a realidade, né? Para poder entender de forma mais detalhada o presente. Também a realidade é dialética, porque, conforme os estudos de Marx e Engels, a realidade ela passa por constante, está sempre em movimento, está sempre em constantes transformações, né? Então, resumindo, até a época, o que explicava a realidade era a filosofia, né? Que era o mundo das ideias, ou seja, que a realidade seria fruto daquilo que o homem pensava. E já no materialismo histórico, né, é o contrário. Então, o Marx, eles mudam um pouco essa forma de entender a realidade, porque eles partem não das ideias, mas daquilo que é concreto, das relações sociais que os homens possuem entre si. E a partir daí vai determinar o modo que o homem pensa, né? Então, a realidade social que o homem está inserido vai determinar a maneira que ele pensa, e não o contrário. Então, por meio desse método, né, Marx e Engels conseguiram entender de forma mais detalhada as relações sociais do capitalismo da época, que estava surgindo ali com a Revolução Industrial, né? Então, através do estudo do método materialismo histórico, eles conseguiram identificar as principais classes sociais da época. Eram duas: a burguesia, que era aquela que detinha os meios de produção, e o proletariado, né, que por não ter os meios de produção tinha apenas a sua força de trabalho para vender. E Marx e Engels também observaram que essas relações entre essas duas classes eram injustas, porque já a classe dominada, o proletariado no caso, estava submetida à exploração e alienação pela burguesia, né, que detinha os meios de trabalho. E então eles identificaram que havia uma luta de classes, e que essa luta de classes, que não vinha a partir, sempre ocorreu ao longo da história, era de fato o que movia a história, né? E era uma relação que ela precisava ser superada. Então, e o que a educação tem a ver com isso? Primeiro, porque Marx e Engels eles viam que na época a escola servia como instrumento de reprodução, ele reproduzia essas condições desiguais. Por outro lado, eles viam também um grande potencial na escola, um grande potencial da escola ser um agente de transformador da sociedade. Através da escola, você poder mudar essas condições desiguais, né? Então, com isso, era preciso pensar, então, uma educação que rompesse com essa lógica, né, de exploração, de alienação, porque buscasse formar um sujeito emancipado, que pudesse desenvolver todas as potencialidades do ser humano, muito mais do que educar ou formar só para o mercado de trabalho, mas sim para a vida, né? Então, compreender o materialismo histórico, então, seria o primeiro passo para os professores poder pensar uma educação transformadora. Preocupar, então, não só com a formação técnica, né, mas com a formação humana. Procurar também formar sujeitos com pensamento crítico, né, não porque você não vai formar máquinas, são seres humanos, não máquinas para o mercado de trabalho. Então, você tem que levar em conta, né, formar sujeitos que tenham pensar crítico, né. Por fim, Marx e Engels também defendiam você unir o trabalho intelectual e profissional, né? Então, colocar
o que seria a educação profissional de hoje. Você colocar já na educação básica, no ensino médio, já uma preparação para o mundo do trabalho. Então, basicamente seria isso, né? Interpretação desse estudo, e por fim fica a frase, né, do Marx: ler livros não te faz melhor, saber interpretá-los sim. Então era isso, agradeço, professor Josimar, um abraço, até mais.